Olá, tudo bem? Vamos então a mais uma videoaula de citologia. Hoje vamos falar das características gerais dos seres vivos, das células procariontes e eucariontes. Para ser considerado um ser vivo, esse tem que apresentar certas características. São elas: ser constituído de célula, buscar energia para sobreviver, responder a estímulos do meio, se reproduzir e evoluir. De acordo com o número de células, podem ser divididos em unicelulares, que são as bactérias, cianofitas, protozoários, algas unicelulares e leveduras, e pluricelulares, os demais seres vivos. De acordo com a organização estrutural, as células são divididas em células procariontes e células eucariontes. Vamos falar então das células procariontes. As células procariontes ou procarióticas, também chamadas de protocélulas, são muito diferentes das eucariontes. A sua principal característica é a ausência de carioteca, individualizando o núcleo celular pela ausência de algumas organelas e pelo pequeno tamanho que acredita que se deve ao fato de não possuírem compartimentos membranosos originados por evaginação ou invaginação. Também possui DNA na forma de um anel não associado a proteínas, como acontece nas células eucariotas, nas quais o DNA se dispõe em filamentos espiralados e associados a estonas. Essas células são desprovidas de mitocôndrias, plastídeos, complexo de Golgi, retículo endoplasmático e, sobretudo, cariomembrana, o que faz com que o DNA fique disperso no citoplasma. A este grupo pertencem seres unicelulares ou coloniais, que são bactérias, cianofitas, que são algas cianofícias, algas azuis ou ainda a cianobactéria, e micoplasmas. Agora vamos falar das células incompletas. As bactérias dos grupos das Rickettsia. O nome Rickettsia vem de Howell Taylor Ricketts. É um gênero de bactérias que são aí carregadas como parasitas por vários carrapatos, pulgas e piolho e causam doenças tais como tifo e febre escaronodular ou botonosa em seres humanos. Tais como vírus crescem apenas dentro de células vivas e das clamídias, que é uma infecção sexualmente transmissível, IST, causada pela bactéria Chlamydia trachomatis, que pode afetar tanto homens como mulheres. Algumas vezes essa infecção pode ser assintomática, mas também é comum que provoque o surgimento de sintomas como corrimento vaginal alterado ou queimação ao urinar, por exemplo. São muito pequenas, sendo denominadas células incompletas por não apresentarem capacidade de autoduplicação, independente da colaboração de outras células. Isto é, só proliferam no interior de outras células completas, sendo, portanto, parasitas intracelulares obrigatórios. São diferentes dos vírus por apresentarem conjuntamente DNA e RNA, parte da máquina de síntese celular necessária para reproduzirem-se, uma membrana semipermeável através da qual realizam as trocas com o meio envolvente. Uma observação: já foram encontrados vírus com DNA, adenovírus e RNA retrovírus. No entanto, são raros os vírus que possuem DNA e RNA simultaneamente. Agora vamos falar das células eucariontes. As células eucariontes, ou eucarióticas, também chamadas de eucélulas, são mais complexas que as procariontes. Possuem membrana nuclear individualizada e vários tipos de organelas. A maioria dos animais e plantas a que estamos habituados são dotados deste tipo de células. É altamente provável que essas células tenham surgido por um processo de aperfeiçoamento contínuo das células procariontes. Não é possível avaliar com precisão quanto tempo a célula primitiva levou para sofrer aperfeiçoamentos na sua estrutura até originar o modelo, que hoje se repete na imensa maioria das células, mas é provável que tenha demorado muitos milhões de anos. Acredita-se que a célula primitiva tivesse sido bem pequena e para que sua fisiologia estivesse melhor adequada à relação tamanho versus funcionamento, era necessário que crescesse. Acredita-se que a membrana da célula primitiva
tenha emitido internamente prolongamentos ou invaginações da sua superfície, os quais se multiplicaram, adquiriram complexidade crescente, conglomeraram-se ao redor do bloco inicial até o ponto de formarem aí a intricada malha do retículo endoplasmático. Dali ela teria sofrido outros processos de dobramentos e originou outras estruturas intracelulares, como o complexo de Golgi, vacúolos, lisossomos e outras, como podemos observar nessa figura aí. Agora, quanto aos cloroplastos, outros plastídeos e mitocôndrias, atualmente há uma corrente de cientistas que acreditam que a melhor teoria que explica a existência desses orgânulos é a teoria da endossimbiose, segundo a qual um ser com uma célula maior possuía dentro de si uma célula menor, mas com melhores características, fornecendo um refúgio a menor e esta a capacidade de fotossintetizar ou de sintetizar proteínas com interesse para outra. Vamos falar aí dos níveis de organização das células eucariotas. Neste grupo encontram-se células vegetais, com cloroplastos e com parede celular, normalmente apenas um grande vacúolo central, e as células animal, sendo cloroplastos e sem parede celular, vários pequenos vacúolos. E é exatamente sobre essas células que falaremos nas próximas videoaulas. Encerramos por aqui então a nossa videoaula de hoje. Falamos aí das características gerais dos seres vivos e das células procariontes e eucariontes. Até a nossa próxima videoaula. Um abraço, até lá!